Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Eu lerei os versículos de número 10 e 11. Lucas 2, 10 e 11. Assim diz a palavra do Senhor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Oremos a Deus. Pai, fala ao nosso coração. Te damos graças, Deus, ó Pai, por esse dia precioso. Te agradeço, Deus, por esse dia em que na Igreja Presbiteriana celebramos o Dia do Pastor. Quero te louvar também porque há 23 anos, exatamente no domingo 17, o Senhor me deu o privilégio de ser ordenado ministro do Evangelho. E nesse dia especial de cantata de Natal, eu quero renovar meu compromisso com o Senhor de que esse púlpito não tem que agradar a homem nenhum, que esse púlpito tem que agradar a Cristo. E, ó Deus, que o Senhor repreenda todo o ataque do diabo contra a nossa vida na autoridade do nome de Jesus. E que o Senhor nos encha do Espírito Santo, de amor pelo teu povo e de intrepidez para continuar anunciando a verdade do Evangelho, tal como o teu povo necessita. Pai, eu quero clamar a tua unção sobre a minha vida que vou pregar agora, a unção do teu Espírito Santo. E quero clamar a mesma unção para o coração, para a mente e para os ouvidos de meus irmãos, enquanto ouvem o Senhor falar conosco da Escritura. Escondido de trás do Senhor, quero dar toda a glória somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nessa manhã. E peço ao Senhor que nos fale poderosamente a alma. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Pastor, quando aconteceu a primeira cantata de Natal? A primeira cantata de Natal aconteceu na noite em que Jesus nasceu. O nosso coral da Unida é belíssimo, mas foi um coral infinitamente maior do que o nosso. Havia milhares de vozes, e com uma diferença: não era um coral de homens, era um coral angelical. Imaginem aparecendo no céu, diante dos pastores, milhares de anjos e cantando: glória, glória a Deus nas alturas. Mas deixa eu lhe contar o segredinho. Antes do coral cantar, teve um sermão. E é por isso que a pregação hoje é antes da cantata. Porque a palavra de Deus nos diz que naquele dia em que o Senhor Jesus nasceu, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, antes da cantata, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E esse foi o sermão que eles ouviram. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E depois desta pregação, o coral cantou, diz o versículo 13. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Pensando então, irmãos, neste sermão pregado antes da primeira cantata de Natal, nós vamos aprender que este sermão nos apresenta a boa nova do Natal. E a primeira verdade que o anjo pregou para aqueles pastores, homens que eram considerados párias da sociedade,
homens que ficavam à margem de tudo o que acontecia. Alguns dos pastores eram considerados até como ladrões, porque eles viviam nos campos cuidando de suas ovelhas e muitas vezes não tinham o que comer, e invadiam algumas propriedades e colhiam frutas e pegavam coisas das pessoas. Então era uma classe social extremamente rejeitada dos dias do Senhor Jesus. E para essa classe de gente humilde e criticada e julgada, Deus manda o anjo aparecer, e a palavra de Deus diz que a glória do Senhor brilhou diante deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Então o anjo anuncia a sua mensagem, apresentando a boa nova do Natal. E a primeira verdade que o anjo nos diz aqui, que a palavra de Deus nos diz, é que a boa nova do Natal é boa nova de encorajamento. A boa nova do Natal é boa nova de encorajamento. O anjo diz no versículo 10, não temais. Eu não sei se você sabia, mas esse é o mandamento que mais aparece na Bíblia. Mais do que 365 vezes aparece na Bíblia, não temas e não temais. E isso é porque Deus sabe da nossa limitação, da nossa fragilidade e do nosso pecado. Então, inúmeras vezes Ele nos diz na sua palavra, não temais. E agora, quando os pastores estão amedrontados porque são pecadores, e vem a glória do anjo de Deus, a primeira palavra na boa nova do Natal dita a eles é, não temais. Com isso, a palavra de Deus nos diz que a boa notícia do Natal veio para trazer para nós encorajamento, porque por causa da obra de Jesus, todos os nossos medos podem ser vencidos, queridos irmãos e irmãs. Quando os discípulos estavam ansiosos, sem saber se teriam sustento nesse evangelho de Lucas 12:32, o Senhor diz para eles, não temais, pequenino rebanho, porque a vosso Pai lhe agradou dar-vos o reino. Quando o grande general Yehoshua ben Nun, Josué filho de Nun, tem que conquistar a terra prometida, o grande estadista Moisés morreu e parece que Josué está tremendo de medo. O Senhor diz a ele, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo, eu citei Isaías 41:10, né? Eu te sustento com a minha destra fiel. A Josué ele diz, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que bênção que a gente pode citar a Bíblia várias e várias vezes, nos ensinando a não termos medo. Querido amigo e irmão, eu gostaria de lhe dizer que porque Cristo veio ao mundo, você pode, por exemplo, não temer a morte. Porque se você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, a morte para você não é razão de desespero. A morte para você é só uma ponte que você atravessa para se encontrar com o seu grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você, querido amigo e irmão, creu em Cristo Jesus como Salvador, você não precisa ter medo de demônio, nem de diabo algum. Porque a palavra de Deus disse lá em Colossenses que o Senhor Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz. O Senhor Jesus expôs todos os demônios à vergonha quando morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E a Bíblia diz que Ele cravou ali a nota promissória, o escrito de dívida que era contra nós. Então você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo de demônios. Você não precisa ter medo da condenação, se você crê em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, se você quer vencer os seus medos nesta manhã, você precisa fazer o que Jesus
diz, quando nos ensina a não andarmos ansiosos de coisa alguma, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei como você adentrou esse templo nessa manhã. Eu não sei se você anda com medo da sombra da árvore na porta da sua casa, se você anda com medo da folha que balança na árvore que está na sua janela. Eu não sei se você está com burnout, eu não sei se você está em crise, eu não sei se você está numa depressão profunda, mas eu gostaria de dizer a você que Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu o inferno, Jesus Cristo venceu o pecado, Jesus Cristo venceu o diabo, Jesus Cristo nos dá a vida eterna. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, não temais. O Natal veio para que nós tenhamos vitória sobre o medo. A boa nova do Natal é uma boa nova de encorajamento. Diga para o seu irmão nessa manhã: não temas. Fala para ele, pega na mão dele, fala bom dia. Fala para ele, bom dia. Não temas. Diga para ele: o Salvador veio ao mundo. Fala para ele: não temas. O Salvador veio ao mundo. Louvado seja Deus. Mas o texto continua a nos apresentar a boa nova do Natal. E o texto nos diz que a boa nova do Natal é boa nova de encorajamento. Mas o texto nos diz, em segundo lugar, que a boa nova do Natal é boa nova de alegria. A boa nova do Natal é boa nova de alegria. Antes da cantata, eles escutaram o sermão com atenção. Fique comigo. A boa nova do Natal, aqui ó. A boa nova do Natal é boa nova de alegria. Versículo de número 9 diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Que boa nova é essa que nos traz tanta alegria? A palavra usada para boa nova no grego, irmãos, é euangélio, que significa para nós evangelho. A boa notícia que nos traz alegria, sabe qual é? É que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa boa nova é o próprio Evangelho, que nos ensina que um Deus santo, que deveria nos punir por causa dos nossos pecados e nos jogar no inferno, nos amou e mandou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus será perdoado, será salvo, será adotado como Filho de Deus, será declarado justo pela fé no tribunal de Deus, ouvirá Deus bater o martelo dando a sentença: eu te declaro inocente, eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Essa é a melhor de todas as notícias. Você não tem dívida do tribunal de Deus quando você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar. Mas o texto diz que, por causa dessa salvação maravilhosa, a alegria que essa boa nova dá é incomparável. Diz o texto: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Grande alegria. Preste atenção, se você não tem nenhuma condenação no tribunal de Deus, se você já não carrega mais o peso do pecado nas suas costas, se você agora deixou de ser inimigo de Deus e se tornou amigo de Deus, se agora você entra na presença de Deus com ousadia, você não tem mais por que viver macambúzio, acabrunhado, entristecido. Você pode viver em plena alegria, porque você sabe que Cristo te amou e Ele te perdoou de todos os seus pecados, e das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá te arrebatar. Mas o texto nos diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Louvado seja Deus, irmão. O Evangelho não veio só para uma classe de pessoas. O Evangelho não discrimina ninguém. O Evangelho
não é só para os mais ricos, nem é só para os mais pobres. O Evangelho não é só para os mais bonitos, nem só para os mais feios. O texto diz que o Evangelho é para todo o povo. É por isso que vocês estão aqui hoje ouvindo uma mensagem antes da cantata, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus nos deu uma ordem. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Que notícia maravilhosa, irmão, que esse Evangelho não discrimina ninguém. É por isso que nós temos que pregar para todos os tipos de pessoa. Porque você não sabe quem Deus vai converter. Eu já preguei, amados irmãos, para autoridades políticas, professores universitários, tanto no Chile como no Brasil. E alguns Deus abriu o coração, mas gente muito elegante, gente muito bonita. Certa vez eu preguei para um grande executivo chileno e ele me disse o seguinte: pastor, eu sou muito jovem para pensar em Deus. Quando eu for mais velho, eu vou pensar em Deus. Situação muito triste. Mas certa vez eu pastoreando uma igreja, entrou um moço que tinha brincos do início da orelha até a ponta no final, no nariz, na língua, na sobrancelha toda, com a blusa preta, os olhos vermelhos, tinha a cara de ter fumado todas as drogas. E nós pregamos o Evangelho, e Deus converteu aquele moço. E até hoje aquele executivo que eu preguei, ele não é crente, mas aquele moço é um pastor, louvado seja Deus, e está ganhando muitos drogados para Jesus. A boa nova é para todo o povo. É por isso que nós anunciamos para todos essa boa notícia que nos traz grande alegria. E essa boa notícia já trouxe alegria no início, irmão. Sabe por quê? Você sabe que Maria ficou grávida do Espírito Santo, né? Você se lembra bem. E aí José era apaixonado por Maria. Maria era a menina mais séria da vila. José era noivo dela, né? O noivado equivalia a casamento naqueles dias. José não tinha tido relações sexuais com aquela menina, e de repente ela aparece grávida. E se José a acusa diante de todo o povo, conforme as leis dos judeus, ela tem que ser apedrejada. Mas José é tão apaixonado por ela que ele diz o seguinte: eu vou fugir, o pessoal vai pensar que eu engravidei ela e abandonei. Eu fico com a fama ruim, mas eu salvo a vida dela. E quando José está profundamente triste, pensando que foi traído, pensando que era, com todo respeito, o corno da graça, né? A palavra de Deus nos diz que à noite apareceu o anjo do Senhor dizendo para ele: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Você não foi traído, José. Louvado seja Deus. Eis que ela dará à luz um filho, um menino, e você vai colocar nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. José levantou e casou com a moça, irmão. Louvado seja Deus. A alegria de não ter sido traído, hein? Alegria de ter sua vida conduzida pelo projeto de Deus. Assim é o Evangelho. Se você anda triste, anda sem significado, anda angustiado, Cristo entra na sua vida para te dar verdadeira alegria. Porque dinheiro não pode fazer de você alguém feliz. Porque dinheiro acaba. Sucesso não pode fazer de você alguém feliz, porque sucesso acaba. O aplauso da multidão não pode fazer você feliz. As pessoas gritam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Exaltam você o tempo todo, só para que quando no primeiro dia que você é desagrada, elas viram para você: crucifica, crucifica, crucifica. Nós não podemos nos fiar de pessoas. A nossa alegria só pode vir de alguém que nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Eu quero perguntar para você: a sua vida tem significado? Você está cheio de alegria nessa manhã? Se você quer ser invadido pela alegria de Deus, se arrependa dos seus pecados nessa manhã. Peça perdão a Deus por todos eles e diga a Ele que você crê que Deus chamou e mandou o único filho dele para morrer na cruz para te salvar. O texto diz que é boa nova de grande alegria, porque hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus.
Que boa nova maravilhosa. É a boa nova do Natal. Mas haverá algo mais neste sermão antes da primeira cantata de Natal? O texto nos apresenta a boa nova do Natal. A palavra nos diz que a boa nova do Natal, como já ouvimos, é boa nova de encorajamento, é boa nova de alegria. Mas, em último lugar, o texto nos diz que a boa nova do Natal é boa nova de fidelidade. A boa nova do Natal é boa nova de fidelidade. Eu vou perguntar os 3 pontos no final, hein? Depois da cantata. Fica ligado. O texto diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. É impressionante, irmãos, que o anjo diga: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus Cristo é o Salvador do seu povo. Ele morreu na cruz para nos salvar, para pagar os nossos pecados. Mas diz o texto que ele é Cristo. Cristo no grego vem do hebraico Hamashia, ungido. Significa que Jesus é rei. Jesus Cristo é o Salvador, Jesus é rei. Ele é o Salvador, ele é Cristo, ele é o Senhor. Ele é o soberano de tudo quanto existe. E onde ele nasceu? Na cidade de Davi. Pasme comigo. 700 anos antes de Jesus nascer, lá no profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, o profeta diz a Belém o seguinte: ah, Belém, não és tu, Efrata, pequenina demais para figurar entre as principais de Judá? Pois de ti vai me nascer o guia, aquele que vai reinar e vai apacentar o meu povo de Israel. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta disse que Jesus nasceria em Belém. E ainda que seu pai morasse na Galileia, Deus fez com que fosse criado um recenseamento para que Maria fosse a Belém e Jesus nascesse ali e se cumprisse a profecia, para nos mostrar que a boa nova do Natal revela que Deus é um Deus fiel. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. Ele disse que o Cristo nasceria em Belém, ele nasceu em Belém. Esse Cristo é o Salvador, ele é o Messias, ele é o Rei ungido, ele é o Senhor. E todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer nele será salvo. É por isso que você tem que confiar na outra profecia de Isaías que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia profetizou 700 anos antes que Jesus ia morrer na cruz para pagar os seus pecados. E ele morreu. A Bíblia profetizou que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. E a Bíblia promete que todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus como Filho de Deus, será salvo, será reconciliado com Deus, terá a vida eterna. Se Deus cumpriu a sua palavra no Antigo Testamento, ele continua sendo fiel para cumprir a palavra dele para você. E se você está aqui nesta manhã e quer ser perdoado, quer se tornar filho de Deus, quer sentir o amor de Deus na sua vida, quer que o peso do pecado caia dos seus ombros, quer ter verdadeira paz e a certeza da vida eterna, hoje a palavra de Deus conclama você a confiar na boa nova do Natal. Jesus Cristo é o Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é Cristo o Senhor, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nessa manhã, ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você disser: Jesus, me perdoa dos meus pecados, salva-me, eu quero recebê-lo em meu coração. A Bíblia diz que Deus vai te perdoar de todos os seus pecados e vai te dar a vida eterna como presente, e vai te dar a salvação. Que notícia mais maravilhosa é essa? Como cantamos? Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado.
Deus nos amou, digam-no todos os povos, e aí vai. Raia a luz da salvação triunfante, vem. Deus amou você, e nessa manhã, Ele oferece para você de graça o perdão, a vida eterna. Basta que você se arrependa dos seus pecados e diga: Jesus, vem morar no meu coração. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. A boa nova do Natal é a melhor de todas as notícias, porque ela é boa nova de encorajamento, boa nova de alegria, boa nova de fidelidade. Hoje eu estou proclamando a você a maior de todas as notícias. Você não pode sair daqui indiferente. Que você diga: Deus me perdoa de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu entrego a minha vida a Ele nessa manhã. Que Deus te visite com salvação. Que Deus te visite com restauração. Que Deus te dê a vida eterna. Que Deus derrame sobre você a sua mais doce bênção. A bênção da salvação que nos revela a boa nova do Natal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.